Prontos para viver uma aventura épica diretamente da Idade Média? Época dos grandes castelos, dos valorosos guerreiros. E é exatamente para esse lugar que eu quero te levar. Eu sou a Carol e, como bem sabem, estou sempre a postos para trazer uma nova história. Aqui você pode encontrar de tudo, desde contos de fadas até mesmo narrativas sobre fatos históricos e sobre pessoas que viveram entre nós. E a história de hoje é sobre um herói, mas não é desse tipo de herói com superpoder que eu estou falando, não. Estou falando de pessoas valorosas que sacrificaram as suas vidas por um bem maior. E este vídeo será sobre um destes heróis que foi muito esquecido pela história, mas que não deixa de ter a sua importância. Por isso, vou te contar a história do Rei Leproso. Após a vinheta, a nossa batalha começará. E o herói de hoje se chama Balduíno, nomeado Balduíno IV após a morte de seu pai, quando o garoto tinha apenas 13 anos. E o nosso herói era um príncipe, herdeiro do trono de Jerusalém. De origem franca, era um verdadeiro descendente dos cruzados, um descendente de São Luís que lutou as cruzadas, de Godofredo de Bulhões, um verdadeiro cavaleiro, de Hugo de Vernandois e muitos outros guerreiros santos que vieram antes dele. Pois aconteceu o seguinte: os cristãos eram a maioria em Jerusalém, mas devido a uma série de guerras que foi acontecendo, perderam o domínio para o exército dos mouros, que agora dominava Jerusalém com mãos de ferro. Mas Jerusalém era o lugar onde Jesus fora crucificado. Ali, no Monte Calvário, tinha sido depositado a cruz com o corpo de Nosso Senhor. Além disso, várias igrejas foram erigidas naquele local. Por isso, a sua importância para os cristãos. E no ano de 1095, o Papa Urbano II convocou uma guerra santa, uma cruzada, para reaver o território que dantes fora dos cristãos. E muitos, principalmente o exército francês, correu para, em suas vestes, desenhar a cruz santa de Nosso Senhor. E partiram então ao local. Guerras foram travadas, batalhas foram vencidas para reaver o Santo Sepulcro. E no ano de 1099, o exército dos cristãos, denominados os Cruzados, estavam extenuados e cansados, e em menor número que os mouros. Mas ao chegarem numa terra e escutarem que finalmente era Jerusalém, tiveram suas forças renovadas e conseguiram derrotar o exército inimigo. Ao saberem que ali era a Terra Santa, que Jesus tanto amou, enquanto homem nesta terra, ajoelharam-se e pisaram até mesmo descalços naquela Terra Santa. E esse é o contexto do nosso pequeno príncipe Balduíno, pois este herdaria todo o reino de Jerusalém e não se esquecia das grandes façanhas daqueles heróis que vieram antes dele, e se preocupava sempre em tomar nota de toda a história de seu povo. E para isso tinha o seu preceptor amado, Guilherme de Tiro, que estava encarregado de ensinar ao pequeno príncipe tudo o que ele precisava saber para ser um excelente rei. E Balduíno era muito inteligente, belo para dizer a verdade, de excelente memória e muito impressionante em aprender as questões políticas do reino. E com apenas 14 anos, já era um excelente guerreiro. Poderia montar num burrinho qualquer ou no corcel árabe mais indomável. De fato, tinha excelentes qualidades e se preocupava muito em aprender cada vez mais para proteger o seu castelo. Havia outro fato muito interessante sobre a vida de Balduíno,
pois ele vivia cheio de cuidados. Dia e noite aparecia um novo médico, uma nova enfermeira para ficar cuidando de sua pele, e ele detestava, pois um menino que gosta de montar a cavalos não tem tempo para ser cuidado como uma menininha, pensava ele. E se perguntava, por que as pessoas ficam tão impressionadas com essas bolinhas que eu tenho na minha pele? Ele ainda não fazia ideia do que estava acontecendo. E os garotos do reino, assim como Balduíno, adoravam sair para jogar bola. E naquele território, uma planta que era muito famosa e abundante era a sarça, que era cheia de espinhos. E toda vez que a bola dos meninos caía ali perto, todos choramingavam, pois sabiam que sairiam com seus braços machucados ao encostarem na sarça. O único garoto corajoso o suficiente era Balduíno, que não se importava nem um pouco. Pegava a bola no meio da sarça e não se importavam com os arranhões que lhe acometiam em seus braços. E seu preceptor Guilherme elogiava o rapaz. Oh, muito bom de sua parte não ficar reclamando das coisas. És um menino corajoso e forte. Ah, é que, na verdade, eu não sinto nada. Eu não ligo de colocar os braços ali na sarça. Não liga para os arranhões? Não, nem machucam. Não fazem nem cócegas, para ser sincero. Aquela fala de Balduíno levantou imediatamente uma pulga atrás da orelha de Guilherme. Não sente nada? Deixe-me ver seu braço. E o braço de Balduíno estava cheio de manchas brancas e purulentas. O garoto não dava a mínima, mas aquilo indicava um terrível destino. Lepra. Lepra era uma doença de pele muito comum nestes tempos e que, infelizmente, não havia cura na época em que estamos falando. E a lepra, quando tomava a pele da pessoa, fazia feridas enormes, abertas, que mais pareciam que o corpo estava em decomposição, ia arrebentando todos os tecidos da pele. Deixava até mesmo cego aqueles que infelizmente eram acometidos por essa doença. Era uma morte lenta, fatal e certeira. E era esse o destino de Balduíno IV. Muitos homens, ao ouvirem terrível diagnóstico sobre si mesmos, ficariam desesperados, em pânico, talvez desistiriam da própria vida. Mas esse não era o caso de Balduíno. E com muita coragem decidiu enfrentar aquela adversidade em sua vida. Não entregou os pontos. Pensava muito em Jesus nosso Senhor. Meu Jesus sofreu tanto por mim na cruz, quero eu também sofrer por ele. Quero oferecer os meus sofrimentos para me unir a Jesus na cruz. Até porque não tenho tempo a perder, pois tinha um reino a zelar, não é mesmo? Mas a história de que o futuro rei era leproso e provavelmente logo morreria começou a se espalhar. E muitas intrigas e fofocas começaram a acometer no reino. As mulheres da corte fofocavam com seus maridos de que deviam se unir mesmo aos mouros. E os homens discutiam sem parar dia e noite o que fariam quando Balduíno morresse. Mas Balduíno, apesar das feridas e das dores que sentia, continuava a governar com sabedoria, pois um terrível perigo se aproximava. Saladino, o sultão do Egito, conseguiu, de forma inteligente, unir todos os exércitos dispersos dos muçulmanos e se preparava para atacar os craques. Os craques eram castelos que eram usados para vigiar a Terra Santa no caso de ataques. E ao saber que o rei estava doente, prestes a morrer, isso é exatamente o que preciso. Jerusalém já é minha. Assim então fez Saladino. Quando menos esperavam, atacou o castelo de Jerusalém e tomou um dos craques para si. Pensam que Balduíno ficou em casa, aproveitando-se de sua doença? Não mesmo. Balduíno vestiu a armadura dos cruzados, se preparou para a batalha, reuniu o exército de guerreiros que tinha. Estavam em menor número, é verdade, na proporção
de 1 para 10. Cada cruzado tinha que enfrentar 10 mouros. A perspectiva de vitória não era nada boa. E lá no castelo já diziam que ele não voltaria com vida. Mas não era assim que Balduíno enxergava as coisas. E os mouros estavam profanando as igrejas, matando crianças e mulheres. E Balduíno, como um verdadeiro descendente dos cruzados, tinha certeza de que Deus o ajudaria a vencer, pois ele não se alegraria com tamanha violência que estava sendo acometida em sua terra. O combate era difícil, mas os cruzados não desistiam e lutavam bravamente, com coragem ímpar, e carregavam a cruz junto. Em determinado momento do renhido combate, a cruz parecia que se elevava, e se elevava tanto que parecia que tocava o céu. E lá do céu, os bravos cavaleiros viram descer um homem numa armadura reluzente, forte e veloz. Ajudou a derrotar o exército inimigo. Era o próprio São Jorge, um dos padroeiros de Jerusalém, que descia do céu para ajudar os nossos cruzados. Vamos embora! E assim, Saladino e sua tropa fugiram do combate, dando a vitória a Balduíno. E este tinha apenas 14 anos quando liderou e venceu sua primeira batalha contra o sultão do Egito. Por muito tempo, não se ouviu falar sobre Saladino e sobre novas tentativas de tomarem Jerusalém, e a alegria tomava conta do reino novamente. E o tempo foi passando, e as coisas piorando para Balduíno, pois agora as feridas tinham tomado conta de todo o seu corpo. Não conseguia mais andar, nem empunhar a espada, e aos 18 anos ficou cego. Mesmo nessa triste situação, enquanto podia, Balduíno continuava a governar. Chamava sempre o seu conselho para lhe ajudar a tomar as melhores decisões para manter protegido o seu reino e pensava no que faria assim que morresse. Como não possuía filhos, seu sobrinho Balduíno V assumiria o governo em seu lugar. Mas se tinha uma pessoa que não descansava, era Saladino, que ainda não desistira de tomar Jerusalém. Agora não tem mais jeito. O rei tá cego. Não é possível. Agora é a chance. Reuniu novamente o seu exército e atacou o craque de Moabe. Ao escutar que Saladino se aproximava, Balduíno fez o maior esforço que pôde para tentar se levantar e disse a seus companheiros: metam-me numa liteira, eu comandarei o exército novamente. E assim foi então. Balduíno sendo carregado por seus companheiros e comandando a batalha com força e coragem total. A cruz de Cristo empunhada. Avante, homens! Não! Saladino tomou o maior susto ao ver Balduíno numa liteira indo guerrear com ele. Mas não é possível! Esse homem não desiste! Vamos embora! E tamanha era a ferocidade e coragem de Balduíno e seus guerreiros que Saladino e seu exército fugiram novamente. Vitória novamente para os cruzados. E no dia 16 de março de 1185, partiu desta vida, deixando o reino protegido para seu sobrinho Balduíno V. Além do reino, deixou também seu exemplo de coragem ímpar, de fortaleza, de prudência, de força e, acima de tudo, de amor a nosso Senhor, dando sua vida para proteger aquilo que amava. E essa é a história de hoje. Espero que tenham ficado tão empolgados quanto eu com essa história, pois eu amo histórias de cavaleiros e eu tirei essa história do livro A Legenda Áurea, de Daniel Hopes. Se você gostou dessa história, compartilhe e até a próxima!